Você já se perguntou por que seu coração dispara quando você está na fila para a confissão? Você já sentiu aquele peso repentino e esmagador de ansiedade? A vontade de dar meia volta e sair pelas portas da igreja? Ou o pensamento sussurrado que diz: hoje não, eu vou na semana que vem. Meus pecados são vergonhosos demais. O padre vai pensar mal de mim. Nós frequentemente confundimos esses sentimentos com nossa própria timidez natural ou simples medo humano. Mas e se eu te dissesse que esse medo não se origina de você? E se eu te dissesse que o tremor que você sente é, na verdade, um reflexo de um terror muito maior, um terror que não é seu, mas pertence ao inimigo da sua alma? Existe uma realidade secreta por trás da cortina roxa do confessionário. Aos nossos olhos, é uma caixa de madeira, um lugar de murmúrios silenciosos. Mas para o olhar espiritual, é um campo de batalha onde as maiores vitórias da história do universo são conquistadas repetidas vezes. É o único lugar na Terra onde o diabo perde seu poder instantaneamente, completamente e violentamente. Santa Faustina Kowalska, a secretária da Divina Misericórdia, recebeu a graça de ver por trás do véu. Ela viu que, quando um pecador se ajoelha para se confessar, o reino espiritual entra em erupção. Ela viu que o diabo não apenas não gosta da confissão, ele grita em agonia quando uma alma entra nela. Ele tem pavor daquela pequena caixa de madeira. E hoje vamos descobrir exatamente por que ele grita e por que seus pecados, não importa quão sombrios, são as próprias chaves que destrancam os maiores milagres de Deus. Antes de entrarmos neste mistério, vamos criar um santuário de proteção aqui e agora. As verdades que estamos prestes a discutir são poderosas e exigem um coração que esteja aberto. Eu convido você a pausar por um momento, respirar fundo e abaixo. Digite as palavras que quebram o domínio do diabo. Jesus, eu confio em vós. Se há um ente querido, um filho, uma filha, um cônjuge que se afastou dos sacramentos, que parece perdido para o mundo, escreva o primeiro nome dele ao lado dessa oração. Vamos colocá-los juntos nos raios da misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Agora vamos adentrar na visão. Precisamos entender o que está em jogo. Vivemos em um mundo que nos diz que o pecado não é nada, que a culpa é um complexo psicológico a ser descartado. Mas a alma sabe a verdade. A alma sente o fardo. Santa Faustina viveu sua vida em um estado de sensibilidade espiritual aguçada e, por causa disso, ela era frequentemente submetida à fúria direta do maligno. Ele não se escondia dela. Ele revelava suas estratégias, às vezes inadvertidamente, em seus ataques de raiva. Uma noite, conforme registrado em seu diário, entrada número 378, Faustina experimentou uma visitação que abalaria qualquer um até a alma. O diabo apareceu para ela não disfarçado, mas queimando com uma raiva visível e palpável. Ele estava furioso. Mas qual era a fonte de sua raiva? Não era o jejum dela. Não eram nem mesmo suas orações especificamente. Era a mensagem que ela estava espalhando. Era a realidade da misericórdia. Ele disse a ela: e ouça atentamente estas palavras, pois elas revelam a maior fraqueza dele. 1000 almas me causam menos dano do que você quando fala da grande misericórdia do Todo-Poderoso. Deixe isso penetrar. 1000 almas. O inimigo preferiria perder 1000 fiéis mornos e indiferentes do que lidar com uma única alma que verdadeiramente entende e proclama a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o conhecimento da misericórdia é a única coisa que pode arrancar uma alma de suas garras no último momento da vida. Ele continuou. O grande enganador, em sua arrogância, revelou sua lógica. Ele considera os maiores pecadores como sua propriedade exclusiva. Quando uma pessoa cai em pecado habitual profundo, quando é viciada, quando é cruel, quando ela abandonou Deus por anos, Satanás coloca uma reivindicação sobre ela. Ele as marca. Ele pensa: esta é minha. Ela foi longe demais. Está envergonhada demais para voltar. Ele se sente seguro em sua posse. Mas o confessionário muda as regras do jogo.
Quando você entra no confessionário, você está realizando um ato de roubo espiritual. Você está roubando de volta o que o diabo pensava ser dele. É por isso que ele grita. É o grito de um ladrão que foi pego. O grito de um captor que assiste as portas da prisão se abrirem escancaradas. Não porque o prisioneiro lutou para sair, mas porque uma gota de sangue caiu do céu e derreteu as correntes. Faustina explica que o diabo nos tenta com duas mentiras específicas sobre a confissão. A primeira mentira vem antes do pecado. Vá em frente. Faça. Deus é misericordioso. Ele não vai se importar. É uma coisa pequena. Ele faz o papel de falso amigo, fazendo o pecado parecer doce e Deus parecer indiferente. Mas no momento em que o pecado é cometido, ele troca de máscara. Ele se torna o acusador. Agora a mentira muda para: como você pôde fazer isso? Você é nojento. Deus é justo e ele está com raiva de você. Você não pode ir à confissão com isso. O padre ficará horrorizado. Você é um hipócrita. Você é um caso perdido. Você vê a armadilha. Ele usa a presunção da misericórdia para nos levar ao pecado e então usa o medo da justiça para nos manter no pecado. Ele constrói um muro de vergonha. Santa Faustina viu esse muro. Ela mesma o sentiu. No início de sua vida espiritual, ela lutou para confessar certas coisas, sentindo a humilhação ardente que todos nós sentimos. Mas Jesus, a divina misericórdia, destruiu essa ilusão para ela. Ele lhe deu uma visão que retira o elemento humano do padre e revela quem está realmente sentado na cadeira. Na entrada do diário 1602, Jesus fala com ela e com você com uma ternura que quebranta o coração. Ele diz: filha, quando você vai à confissão, a esta fonte da minha misericórdia, o sangue e a água que saíram do meu coração sempre fluem sobre sua alma e a enobrecem. Toda vez que você for à confissão, mergulhe inteiramente na minha misericórdia com grande confiança, para que eu possa derramar a abundância da minha graça sobre a sua alma. Quando você se aproximar do confessionário, saiba disto, que eu mesmo estou esperando lá por você. Estou apenas escondido pelo Padre, mas eu mesmo ajo na sua alma. Eu mesmo estou esperando lá por você. Esta é a realidade que faz o diabo gritar. Quando você se ajoelha e diz: abençoe-me, Padre, porque pequei, você não está falando com um homem. O Padre é apenas um anteparo, um véu. A voz que você ouve pode ser humana, mas o ouvido que escuta é divino. A mão que se levanta em absolvição é a mão que foi pregada na cruz. Satanás não pode tocar nesse encontro. Ele pode ficar fora da caixa e se enfurecer. Ele pode sussurrar no seu ouvido enquanto você espera na fila. Mas no momento em que você começa a falar a verdade, no momento em que você nomeia seus pecados, o poder dele evapora. A transparência de uma alma diante de Deus é como a luz do sol atingindo um vampiro. A escuridão não pode sobreviver a ela, mas há uma razão mais profunda para o ódio do inimigo. Uma que aborda nosso medo mais profundo. O medo de sermos ruins demais para sermos perdoados. Muitas vezes, pensamos que a misericórdia de Deus é como uma balança. Se nossos pecados são leves, a misericórdia pode levantá-los. Mas se nossos pecados são pesados, se cometemos atos terríveis, traímos nossos votos ou vivemos na escuridão por décadas, tememos que a balança se quebre. Pensamos que precisamos nos consertar antes de vir a Jesus. Pensamos que precisamos limpar a casa antes de convidar o hóspede para entrar. Jesus deu a Santa Faustina uma imagem gráfica, quase chocante, para destruir essa maneira de pensar. Ele queria mostrar a ela que a magnitude do nosso pecado não o repele, ela o atrai para mais perto. Na entrada do diário 1448, Jesus diz: se uma alma fosse como um cadáver em decomposição, de modo que, do ponto de vista humano, não houvesse esperança de restauração e tudo já estivesse perdido, não é assim com Deus. O milagre da divina misericórdia restaura essa alma integralmente. Um cadáver em decomposição. Imagine essa imagem. Não uma pessoa doente, não uma pessoa ferida, mas um cadáver, frio, sem vida, apodrecendo. É assim que o diabo vê uma alma em pecado mortal. Ele a vê como morta, acabada,
sua propriedade para arrastar para o abismo. Ele ri de tal alma pensando que Deus não pode querer essa imundície, e ainda assim Jesus diz: traga-a para mim. É por isso que o diabo grita. Ele grita porque a lógica da misericórdia é incompreensível para ele. Ele opera com base no orgulho e no poder. Ele não consegue entender um Deus que tocaria em um cadáver em decomposição e sopraria vida nele. Ele não consegue entender um Deus que corre em direção ao filho pródigo, enquanto ele ainda cheira ao chiqueiro. Quando você entra no confessionário com pecados pesados, não está apenas pedindo perdão. Você está permitindo que Deus realize uma ressurreição. Você é o Lázaro que Jesus chama para fora do túmulo. E quando Lázaro sai, aquele que queria mantê-lo morto é humilhado. Santa Faustina registra que o maior sofrimento dos condenados e dos demônios é saber que rejeitaram o amor. Eles não são atormentados por um juiz arbitrário, são atormentados pelo fogo do amor que recusaram. Quando você aceita esse amor e a confissão, você está vivendo a vida que eles jogaram fora. Sua humildade ao confessar seus pecados é um golpe direto contra o orgulho de Lúcifer. Toda vez que você diz "eu sinto muito", você está desfazendo a antiga rebelião do "eu não servirei". Mas vamos ser práticos. Sabemos dessa verdade. Mas o medo permanece. A vergonha persiste. Como superamos as táticas específicas que o inimigo usa para nos manter afastados? Como entramos naquele confessionário quando nossos pés parecem de chumbo? Santa Faustina nos dá o método. É simples, mas exige coragem. O método é sinceridade total e confiança total. O diabo prospera com segredos. Ele quer que você mantenha apenas um pecado escondido. Ele sussurra: confesse a raiva, confesse as orações perdidas, mas não conte ao padre sobre aquilo que você olhou na internet. Não conte a ele sobre aquele dinheiro que você pegou. Guarde esse para você. É vergonhoso demais. Se você der ouvidos a esse sussurro, você deixa uma corrente presa ao seu tornozelo. Você deixa uma porta aberta para o inimigo voltar. Faustina nos ensina que devemos levar o vaso da confiança até a fonte. Na entrada do diário 1578, Jesus diz: as graças da minha misericórdia são colhidas por meio de um único vaso, e esse é a confiança. Quanto mais uma alma confia, mais ela receberá. Como é essa confiança no confessionário? Ela se parece com honestidade. Significa dizer: Jesus, não, aqui está a minha miséria. É feia, eu tenho vergonha dela, eu nem sei como consertá-la, mas eu a entrego a vós. Quando você faz isso, algo milagroso acontece. A transação que ocorre é a troca mais injusta da história. Você dá a Jesus seus pecados, seu lixo, sua rebelião, sua imundície, e em troca, ele lhe dá sua inocência, ele lhe dá sua paz, ele toma o castigo sobre si mesmo e lhe dá a liberdade. Satanás odeia essa troca. Ele quer que você pague pelo que fez. Ele é o espírito do legalismo, o espírito que exige pagamento. Mas a misericórdia paga a dívida por você. Há uma história registrada no diário onde Faustina reza por uma alma moribunda. A alma está em agonia, cercada por demônios, aterrorizada com o julgamento. Faustina começa a rezar o terço da Divina Misericórdia. Enquanto ela reza, ela vê Jesus aparecer. Os raios de luz pálida e vermelha irrompem de seu coração e envolvem o homem moribundo. Os demônios que esperavam como abutres recuam. Eles não suportam a luz da misericórdia. O homem morre em paz, arrebatado das mandíbulas do inimigo no segundo final. É isso que acontece em toda boa confissão. É uma mini-morte e uma mini-ressurreição. Você morre para o pecado e ressuscita para a graça. Então, eu falo agora com você. Você que está carregando um fardo que parece pesado demais. Você que ficou longe da igreja porque se sente um hipócrita. Você que se preocupa com o julgamento. Não dê ouvidos ao grito do inimigo. A raiva dele é prova do seu valor. Se você não valesse nada, ele não se daria ao trabalho de lutar tanto para mantê-lo. Se não houvesse esperança para você, ele não estaria bloqueando a porta do confessionário com suas mentiras de vergonha. Ele está gritando porque sabe que você está a um passo da liberdade.
Ele sabe que no momento em que você se ajoelhar e falar a verdade, as correntes dele serão despedaçadas. Jesus disse a Santa Faustina: meu coração transborda de grande misericórdia pelas almas, e especialmente pelos pobres pecadores. Desejo que os sacerdotes proclamem esta minha grande misericórdia para com as almas dos pecadores, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. As chamas da misericórdia estão me queimando, clamando para serem gastas. Quero derramá-las sobre essas almas. Ele não está esperando para julgar você. Ele está esperando para derramar o amor que não consegue conter. Ele está implorando para que você o deixe te amar. Na próxima vez que você sentir esse medo, essa hesitação, essa vergonha subindo na garganta, enquanto olha para os horários de confissão no boletim da sua paróquia, reconheça isso pelo que é. É o som do inimigo tremendo. É o som de uma batalha que ele está prestes a perder. Não o deixe vencer. Não o deixe manter sua propriedade. Vá ao Tribunal da Misericórdia. Entre na caixa de madeira. Não é uma câmara de tortura. É o trono do rei que morreu por você. Traga o cadáver em decomposição da sua alma. Traga suas promessas quebradas. Traga seus anos de errância. Despeje-os aos pés dele e ouça. Não ouça a acusação do diabo, mas as palavras do Salvador ditas através do Padre. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nesse momento, o diabo grita. Nesse momento, o céu se alegra. E nesse momento, você está livre. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.